Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos cristãos ortodoxos, catecúmenos da Igreja e buscadores da ortodoxia, chegamos a mais uma quarta-feira, a mais um capítulo do Catecismo do Metropolita Euroteus de Lepanto, e hoje, então, teremos o audiobook do quarto capítulo do Catecismo. Todas as quarta-feiras, um novo audiobook de um novo capítulo até concluirmos este catecismo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e fique atento a todas as publicações. E se você ainda não assistiu os primeiros audiobooks, os primeiros capítulos desse catecismo, que estamos publicando todas as quarta-feiras, na descrição deste vídeo estão linkados as primeiras aulas. Então, sigamos com este quarto audiobook, onde o título é A Igreja e seu Trabalho. Como a verdadeira vida do homem se encontra perto de Deus, então o homem deve voltar à sua casa. Falamos até agora que a casa é o paraíso e a comunhão do homem com Deus. Depois da queda, esta comunhão se faz dentro da igreja, que é o verdadeiro paraíso. Então, o homem caído deve voltar outra vez para a sua casa, que é a igreja. Agora veremos a dimensão eclesiológica e eucarística da parábola do filho pródigo, tal qual como São João Crisóstomo a analisa. Esta análise é feita para cristãos e catecúmenos, concretamente para aqueles que se preparam para serem batizados, os chamados iluminados. Por essa razão, ela tem um intenso conteúdo eucarístico. No período do Triódium, a Igreja prepara com a mais intensidade os catecúmenos para aceitarem o batismo. São João Crisóstomo disse que devemos ver a filantropia de Deus, especialmente nesse período, para o benefício comum e para o benefício das futuras estrelas que nascerão da Santa Pia batismal. Os batizados que saem da Santa Pia e se chamam estrelas porque são iluminados pela energia incriada, a graça do Espírito Santo. O sol iluminado é Deus, e os batizados recebem a luz incriada, do sol espiritual da justiça. Onde não se cultiva trigo da prudência, mente e espírito, com conduta serena, sã e humildade, e o vinhedo da temperança, jejum, autoconcentração e autodomínio, ali reina a forte fome e a grande inanição. Isto está claro, significa que fora da casa espiritual, que é a igreja, há fome e há privação espiritual. Aquele que sente essa realidade decide voltar para sua casa, da qual havia saído. Seu pai caridoso e amoroso espera, ele que está preparado para dar-lhe o seu amor e caridade. Esse assunto não trata de trocas comerciais, mas de derramamento de amor e caridade. Naturalmente, este amor e comunhão se fazem com os mistérios da Igreja, os sacramentos, os mandamentos que o Pai deu e o que aconteceu indicam essa realidade. O Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe o anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A roupa que o Pai mandou vestirem é o uniforme espiritual que foi feito pelo fogo do Espírito Santo. Este uniforme é tecido nas águas da pia batismal. Indica que o homem está longe de Deus, está nu e perde sua beleza. A graça e a energia incriada de Deus o veste e o embeleza. O Pai, segundo o divino Crisóstomo, parece dizer caracteristicamente: limpem e adornem o meu filho. Não posso vê-lo descuidado. Não aguento ver minha própria imagem nua, descuidada e abandonada. Com o santo batismo somos vestidos pela graça de Deus, e por isso cantamos:
Os que foram batizados foram revestidos de Cristo. Ademais, com o santo batismo, se limpa o como imagem que foi enegrecido e obscurecido. O anel que se põe na mão indica a novidade espiritual que está protegido pelo Espírito Santo. Pondo-se o anel, todos os inimigos de Deus o temem. Ele demonstra sua comunhão com Deus e manifesta claramente que é filho de Deus pela graça. Os sapatos que se põem nos pés são a força de Deus, de modo que o mal astuto e maligno não encontre sua perna desnuda e volte a golpeá-la, mas que este mesmo batizado possa pisotear o dragão e destruí-lo. O novilho cevado é o mesmo Cristo que se sacrificou para o gênero humano. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto simboliza a divina Eucaristia, onde o homem se regozijou e se deleita espiritualmente e adquire a nova vida. Fora da igreja e da divina Eucaristia se encontra o mundo em queda e a corrosão. Segundo São Nicolau Cabacilas, três são os mistérios básicos que compõem a vida espiritual. Um é o batismo, o outro o crisma e o outro a divina Eucaristia. Com o batismo o homem nasce espiritualmente, dado que a pia batismal é o seio espiritual da igreja. Tal como no seio de nossa mãe adquirimos a vida biológica, também no seio da igreja, a Santa Pia, adquirimos a vida espiritual. O crisma é o movimento que ativa a energia, a graça de Deus que recebemos mediante o batismo. Não é necessário apenas nascer, mas é também necessário viver após o nascimento. Isso se faz com o Santo Crisma. A Divina Eucaristia também é vida porque comungamos o corpo e o sangue de Cristo. Nos batizamos e nos crimamos para poder, desta maneira, como membros da Igreja, comungar os imaculados mistérios e viver. Porque o santo batismo deve estar junto com a Divina Eucaristia e a Divina Comunhão. A Divina Eucaristia é o centro de todos os mistérios e de toda a vida eclesiástica. É o que indica ser a Igreja o corpo de Cristo. Um filósofo materialista dizia que o homem é aquilo que come. Com isso, queria derrubar a metafísica de todas as teorias e afirmar que a única realidade é a matéria. Podemos aceitar tal frase nesse sentido. Quando o homem come só comida material, é materialista, carnal. Quando come comida espiritual, que é o corpo do Filho de Deus, é espiritual, ou seja, maduro, inteiro. O Divino Crisóstomo, analisando toda essa dimensão eucarística da parábola do Filho Pródigo, ao final se dirige com sugestões tanto aos batizados quanto aos iluminados que estavam às portas do batismo. Ele os exorta a rechaçar qualquer tipo de logismos perverso e que dirijam suas almas ao noivo celeste, para gozarem da graça. A energia incriada do Espírito Santo disse caracteristicamente: o Redentor chegou à porta, o médico está perto dos que creem, a consulta foi aberta, os remédios estão em frente de nós, a pia batismal aceita a todos, a divina graça se estende por todas as partes, a vestimenta espiritual está sendo tecida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem-aventurados os que foram dignos de vestir esta veste. Aqui aproveitamos a ocasião para sublinhar que a Igreja não é um órgão ou instituição, não é um grupo social ou filantrópico, mas sim o corpo teantrópico divino-humano de Cristo. Os cristãos não são membros de uma associação, mas membros do corpo de Cristo. O Ocidente desenvolveu a teoria de que uma coisa é o corpo místico de Cristo, do qual são membros os batizados, e outra coisa é o corpo real de Cristo, que é o pão eucarístico, que se encontra em cima da Santa Mesa. Mas na Igreja Ortodoxa não existe este tipo de distinção.
ressaltamos que a Igreja é o corpo de Cristo, que é, por sua vez, o corpo que ele tomou na Panarria, a Santíssima Virgem Maria. Deificou e ressuscitou. O pão eucarístico que está acima da Santa Mesa e os santos que constituem os membros do corpo de Cristo. Assim, entendemos perfeitamente o grande valor de ser cristão ortodoxo, membro do corpo de Cristo. Segundo a luz dessa perspectiva, sentimos a grande beneficência do santo batismo e da divina Eucaristia. Com o santo batismo, os nossos membros se convertem em membros do corpo de Cristo. Isto significa que cada pecado pessoal tem sua importância em peso. O apóstolo diz que quando pecamos, pecamos em Cristo, de quem somos membros. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Cristo, que nos santificou e nos uniu consigo mesmo. Tal como o pecado é pisotear e desprezar o corpo de Cristo que se encontra no cálice e no hortifório, o portador do pão, o mesmo pecado é pecar com os nossos membros, que são membros do corpo de Cristo. Na igreja devemos nos sentir como na casa da festa, onde se sacrifica o novilho cevado e onde reina o deleite espiritual. A igreja é a misericórdia espiritual de toda a humanidade, sínodo ou assembleia do céu e da terra. Terminamos assim este novo capítulo, o quarto capítulo do Catecismo do Metropolita Euroteus de Lepanto. Na próxima quarta-feira teremos então o quinto capítulo. Que o Senhor nos proteja e abençoe e nos salve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.